Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora para mais uma notícia, mais um conteúdo, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Gazeta do Povo, já deixando os créditos ao canal do Gazeta do Povo na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E lembre-se também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Temas que nós discutimos no dia. Você sabe, no nosso card, quem está ali? Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal. E por que ele está ali? Na última sexta-feira, duas pessoas foram presas sob a alegação de ameaça contra familiares do ministro. Aí o Alexandre de Moraes foi lá, manteve a prisão dos dois e depois se declarou impedido. Ah, não, eu estou impedido, já coloquei eles na prisão, agora eu declaro impedimento. Jorge Serrão, essa justiça tá cada dia mais estranha, meu amigo. O cara se declara impedido de julgar o caso, mas antes ele mantém a prisão, só para garantir, né, Serrão? Boa tarde, meu amigo. Saudações, meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo. Essa história toda me faz me lembrar o Juiz do Povo. No Sistema Globo de Rádio, antigamente, havia um árbitro de futebol que se tornou comentarista de análise da arbitragem. Era o velho Mário Viana, já falei dele aqui várias vezes. Mário Viana com 2 N's. Era uma figura interessantíssima. Ele usava um penteado muito parecido, ou quase igual, ao do ministro Alexandre de Moraes, um penteado reluzente, bacana, né? E o Mário Viana com 2 N's era terrível. Ele, inclusive, conta a história que ele fez parte da Polícia Especial de Getúlio Vargas, aquela turma que, no tempo da ditadura do Estado Novo, prendia e arrebentava, na década de 30, 40 do século passado. Não era fácil. Mário Viana, com 2 N's, era o juiz do povo. Falou, tá falado. E parece que hoje nós temos uma do juiz, que não é muito bem o juiz do povo, ele anda meio impopular, mas falou, tá falado. Escreveu, está decidido. Alexandre de Moraes está fazendo o que ele quer. É isso. É isso. E isso torna ele aí uma figura, um ministro impopular perante a população, mas alguém muito querido, extremamente querido, entre o sistema de poder no Brasil. Entre agradar a população e agradar o sistema de poder, claro, ele prefere agradar o sistema de poder. E aí pega pesado. O interessante das decisões do ministro Alexandre é quando a gente vai ver as peças. E as peças produzem situações jurídicas previsíveis. Por exemplo, essa de agora, que mandou prender esses 2 acusados de atentarem contra a família do ministro, é sempre a mesma lógica de raciocínio repressivo. Eles estão previstos, enquadrados no artigo 147 e 147-A do Código Penal. Ameaça e perseguição aos familiares do ministro. E também foram colocados, como sempre acontece em quem está aí contra qualquer autoridade, enquadrado devidamente no artigo 359, letra L do Código Penal, que foi uma adesão. Esse artigo entrou como uma adesão à lei do Estado Democrático de Direito, aquela que não foi debatida direito no Congresso Nacional, aquela que a oposição, no tempo do Jair Bolsonaro, o grupo que apoiava Jair Bolsonaro, comeu mosca completamente, deixando passar essa legislação, que foi uma regra, uma legislação que substituiu a famigerada Lei de Segurança Nacional, que era a lei da ditadura, uma lei que o Supremo Tribunal já tinha avisado que, se o Congresso não mudasse esse regramento, o próprio Supremo derrubaria a Lei de Segurança Nacional. Pois bem, o Congresso derrubou a velha Lei de Segurança Nacional da ditadura e aprimorou o Código Penal com instrumentos que agora estão sendo usados pela tirania tupiniquim. E aí está lá, artigo 359. Ele fala assim:
tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Então, a interpretação básica é o seguinte: se você faz alguma denúncia, alguma acusação, se você faz algum tipo de tese ou declaração contra os poderes constituídos, que são os poderes constitucionais, você pode se tornar enquadrável nesse artigo do Código Penal. É isso que vem acontecendo ultimamente. Todo mundo no 8 de janeiro foi enquadrado nesse regramento, que eu repito, foi aprovado pelo parlamento durante o governo Jair Bolsonaro. Ninguém falou nada, né? A oposição, na época, a esquerda brasileira, comemorou quando isso foi aprovado. Eu acho curioso o seguinte, né? Isso agora vem sendo usado contra a direita. Mas se amanhã alguém resolver usar isso contra a própria esquerda, alguém vai chorar? Alguém vai reclamar? Pois é, acho que vai reclamar. Mas aí, lembrando outro grande comentarista esportivo, João Saldanha, quem reclama já perdeu, já era. Quando você for reclamar, já era. Não tem mais o que fazer. Então, hoje, o que está acontecendo no Brasil é isso. O poder judiciário tem a força da interpretação que ele quiser dar para o regramento que está aí disponível, e esse regramento, é bom lembrar, não foi inventado pelo Poder Judiciário. A gente tem que lembrar isso o tempo todo. Ele foi concebido por gente do parlamento, pela esquerdice do parlamento e pela omissão da direita do parlamento, que deixa passar as coisas sem uma devida avaliação do impacto estratégico que aquele regramento pode provocar na sociedade. Então, era previsível. Quando foi aprovada essa lei do Estado Democrático de Direito, ela foi desenhada para uma futura repressão ao bolsonarismo. É isso. Mas o bolsonarismo que estava no Congresso não percebeu isso. E na história, quando você não percebe as coisas erradas, ou as coisas ruins, ou as medidas que podem ter impacto negativo, o que acontece? Acontece igualzinho lá na Alemanha de Adolf Hitler, né? Tudo feito dentro da lei, dentro do modelo alemão de interpretação da lei. Depois você precisa de um tribunal de Nuremberg para resolver a questão. Mas aí, né? Quem reclama? Jorge Serrão, deu um probleminha ali, estava cortando a voz. A gente volta aqui para o estúdio, mas continua falando sobre o Alexandre de Moraes. Isso porque tem uma diferença nessa situação que ele está vivendo aí, que ele se afastou da apuração de ameaça e perseguição aos familiares, mas ele se manteve nas investigações de crime de atentado violento contra o Estado Democrático de Direito, né? Ele faz uma relação dessa ameaça com o 8 de janeiro e também com o inquérito das fake news, onde ele é relator, ele tenta juntar e se amarrar nesse osso de qualquer forma. Ele quer o protagonismo de tudo, né? Professora Paula Marisa, de surpresa aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vinda, Paula. Alexandre de Moraes, o assunto não é dos melhores, mas eu sei que você vai discorrer, como sempre, muito bem sobre isso. Seja bem-vinda. Obrigada, Guilherme. Boa tarde aí para os meus companheiros de bancada, em especial para a audiência qualificadíssima da Gazeta do Povo. É sempre uma honra estar aqui na live do Sem Rodeios, que eu gosto bastante, já falei que acompanho. E para variar, é um assunto que quase não se fala, né, Guilherme? O ovo que tudo vê, ele está em todas, e nessa daí, mais uma vez, ele vem praticando essa criatividade jurídica. Tinha a criatividade contábil nos governos lulopetistas, agora nós temos a criatividade jurídica, que é impressionante. E todos os assuntos que envolvem os nossos magnânimos ministros acabam sempre caindo nessa de ameaça ao Estado Democrático de Direito, a violência institucional, blá, 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 blá. Uma coisa que as pessoas têm que ter em mente é que, quando se fala em fortalecimento das instituições, os ataques às instituições, isso é típico de ditadura. Porque em uma democracia, quem deveria
ter poder de pressão, de eleger os seus representantes e de participar do debate público, seria o povo. O poder deveria emanar do povo. Em uma democracia, o povo está acima das instituições. Só que, infelizmente, em terra de Paulo Freire, fala-se muito, tanto aí no jornalismo da grande mídia, quanto entre as nossas autoridades maravilhosas que compõem esse sistema burocrático tupiniquim, que o fortalecimento das instituições é algo democrático. E, por favor, não me entendam mal, as instituições são, sim, muito importantes, mas elas não podem colocar o cidadão comum no cidadão comum a pecha de atentar contra o Estado democrático de direito quando ele faz críticas a autoridades. O fato de eu criticar um ministro não quer dizer que eu queira que se acabem todos os ministérios, ou que eu queira que se extinga o governo, virei anarcocapitalista, critiquei o presidente. Não é isso. Em uma democracia, as pessoas devem ter a liberdade de criticar, e aí, quando há algum excesso, porque sempre tem algum maluco ou outro que vai querer fazer um atentado, alguma coisa assim. Infelizmente, a raça humana tem dessas coisas, mas nestes casos as pessoas são enquadradas em um devido processo legal, onde elas tenham acesso a todas as acusações que elas estão sofrendo para poder se defender. Direito esse que foi concedido aí, inclusive, a traficantes, a criminosos do colarinho branco em geral, e que muitas pessoas não têm. Vale lembrar aqui a fala da Bárbara De Stefani, quando esteve na audiência do Senado, e disse que ela gostaria de ter o mesmo direito que um traficante, porque as pessoas que entram nesses inquéritos super secretos da Suprema Corte não sabem, via de regra, do que estão sendo acusadas e não têm acesso aos autos. Isso é uma manobra que eles fazem, né? Porque deveria ser facilitado o acesso aos autos às pessoas que estão sendo acusadas. Mas o nosso querido ministro ilustríssimo Ovo que tudo vê, ele faz isso de uma forma que os inquéritos são sigilosos e eles são físicos, não tem esses inquéritos em meio eletrônico. Então, pessoas como eu, que foram parar em processos da Suprema Corte, sabe-se lá por quê, porque eu não tenho foro privilegiado, tem que pagar advogados caríssimos que vão a Brasília e têm acesso a uma parte, geralmente a uma parte dessas acusações. Especificamente quanto a esse processo em que ele se declarou impedido, eu estou acompanhando aí os jornalistas da extrema imprensa para ver qual vai ser a manobra, porque até então estavam dizendo que era um absurdo dizer que o Alexandre de Moraes estaria impedido, blá, 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 blá. Agora ele desmembrou, como sempre, né, nessas manobras criativas que ele faz, desmembrou, e aí a ameaça ao Estado democrático de direito, ataque às instituições, ou seja, qual for o nome da vez, ele continua julgando. E o caso que se refere a ele foi remetido para a instância competente. Vale lembrar aqui do caso do aeroporto de Roma, que para mim é muito emblemático. Foi, na época, bastante comentado. A mídia saiu em defesa do ministro, dizendo que ele tinha sido violentamente atacado. Inclusive, o Lula fez um discurso dizendo com estas palavras que essa gente tinha que ser extirpada. É isso aí, pessoal. O nível da justiça brasileira hoje é ridícula. A gente vê que a justiça brasileira hoje está na mão de pessoas totalmente incapazes de exercer um cargo tão grande como, né, ali cuidar do Supremo ali. O ministro ali conta tantas histórias que ficamos tendo a dúvida de qual acreditar. Por exemplo, falou uma certa vez que tinha um plano contra ele para pegar ele, enforcá-lo em praça pública. Até hoje não foi provado. Ministros não terminam o julgamento das pessoas. Pessoas do 8 de janeiro ficaram ali à mercê esperando a confirmação dos ministros do julgamento, e eles nunca que julgavam, mas estavam lá nas redes sociais comentando sobre assunto que não é deles, estavam lá se metendo no Senado, se metendo na Câmara. Aí me vem o ministro
e fala que está contra a parede. Parece que foi isso que ele quis dizer. Está contra a parede nada. Não está contra a parede. Estão vivendo muito bem, isso sim. Estão passando por cima de todo mundo. Não está nem aí para quem eles estão ofendendo, para quem eles estão acabando com a vida. Eles não estão nem aí. Eles só servem para prejudicar e passar a mão na cabeça de quem é de esquerda. Esse é o atual Supremo, a atual Justiça de Brasília, Justiça, que tem só um lado, que é o lado da esquerda. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente. Aqui dentro da plataforma, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Então, o seu like, o seu comentário faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agradeço pela companhia e até o próximo conteúdo.